Este programa é patrocinado por... Baixei, falei, postei, gostei, baixei, falei. E não tem como falar que não sabe se você sabe que todo mundo gosta. Todo mundo gosta. Vamos embora. De planos! Todo mundo gosta! Chegamos! Isso mesmo, nós somos o ProMax, o podcast que é uma escola. Aqui nós falamos sobre tudo, sobre liderança, sobre desenvolvimento pessoal e hoje o meu convidado é uma pessoa que eu admiro imenso. Eu estou com ansiedade à flor da pele desde que ele chegou, mas porque é alguém por quem eu tenho uma imensa admiração. Não só pelo conteúdo dele, mas porque realmente a minha vida foi transformada depois que eu comecei a consumir os seus conteúdos. E com certeza que vocês aí em casa sabem de quem eu estou a falar e se não souberem vão ficar a saber já já. Eu falo de Dárdano Santos. Olá Dárdano, bem-vindo. Tudo bem? É um prazer enorme Obrigado. ter-te aqui. Obrigado. A primeira vez que eu ouvi o Dárdano foi a primeira vez que eu ouvi um discurso coerente. Foi a primeira vez que eu ouvi um discurso que fez sentido na minha cabeça e que de alguma forma eu consegui, de certa forma, rever. Obrigado. Então, Dárdano, mais uma vez bem-vindo. Obrigado. Se por acaso em alguns momentos eu perder a fala, é mesmo emoção. Não, É como se eu tranquilo, tivesse a ter perdemos uma juntos. professora aqui. Não, obrigado. Que é isso? Muito obrigado. Olha, uma coisa que me chamou muito a atenção quando estive a ler o teu documento e a fazer a pesquisa sobre ti, é que dizia inspirado pela avó. E isso criou-me imensa dúvida, né? E criou-me uma pulga atrás da orelha, porque para tu seres um líder, para exerceres a liderança, para fazeres o trabalho que fazes hoje de keynote speaker, né? Tu tiveste de formar, tiveste de fazer imensas formações, cursos e etc. E uma pessoa com tantas formações dizer inspirado pela avó, ou que foi inspirado pela avó, a minha primeira questão é: quem foi essa mulher? Uau! Antes de mais, obrigado pelo convite. É um gosto estar aqui contigo, uma honra no ProMax e que desejo muito sucesso para o teu podcast. Obrigada. Bem, a minha avó chamava-se Maria Elisete Neves da Silva, nasceu em Benguela, já faleceu há cerca de 10 anos. Foi a senhora que, por razões da vida, os meus pais divorciaram-se quando eu era mais novo, tinha 4 anos sensivelmente, e a partir daí, por razões da vida local, os meus avós foram viver para outra geografia que não Angola, e os meus pais entenderam que o melhor era que eu e a minha irmã, a seguir a mim, fôssemos. Então a minha avó tinha, eu costumo dizer que a minha avó tinha o brilho divino da esperança. Interessante. Porque a minha avó só fez até a 4ª classe, nunca trabalhou por conta de outrem, e sempre serviu a família, os netos, os bisnetos, os filhos, os cunhados, os sobrinhos, toda a gente, e nós chamamos carinhosamente a avó Lisete. A avó Lisete foi a pessoa que eu costumo dizer que há um provérbio que diz que a mão que embala o berço governará o futuro das nações. Eu penso que a minha avó teve esse papel, não sem nenhum desprimor da minha mãe. A minha avó embalou o meu berço. A partir dos meus 5 anos, 6, a minha avó sempre me sussurrou aos ouvidos que um dia ia acontecer, que um dia ia ser possível. E foi a minha avó, de facto, que conseguiu, vamos chamar-lhe, hoje em dia chama-se a nível de RHs, há empresas de headhunters, de caça-talentos. Eu acho que foi a minha avó que me caçou quando ainda ninguém me conhecia e me incubou para que um dia pudesse servir as nações. Qual foi o ensinamento que ela te passou que tu carregas para a vida ou que te lembras logo de início? Nunca me esquecer de onde é que eu vim. A minha avó sempre nos disse para nós, a mim não só a mim, a todos nós, para nunca nos esquecermos de onde é que nós viemos. E particularmente a minha avó sempre me disse algo que é algo também milenar: acima de alguma coisa que deves guardar, guarda o teu coração. E de facto esse é o ensinamento que eu trago: nunca me esquecer de onde eu venho, guardar o meu coração. E algo que ela não ensinou com esta frase, mas tinha outras frases, que é talvez acerca daquilo que eu faço. Aquilo que eu faço não é acerca do mensageiro, é acerca da mensagem. E hoje em dia, no século XXI, com este mundo dos coaches e dos oradores, há um ego enorme em cima dos palcos.
E de facto eu dou muito graças à vida que a minha avó sussurrou-me durante muitos anos que nunca pode ser acerca do mensageiro. No dia que for acerca do mensageiro, tu perdes o elan da mensagem. E é por isso que hoje nós temos muitas pessoas que aparecem e depois desaparecem. Porque elas acham que o palco é acerca delas. Não é, nunca foi, nem nunca será. Neste momento, e pronto, ainda aqui falando sobre a tua avó, tu achas que estás no caminho que ela achou que tu seguirias? Achas que se ela estivesse viva, teria muito orgulho de ti? Ou achas que seguiste um Uau! caminho completamente diferente? Queres me emocionar aqui já a começar o podcast? Não, eu digo-te isso, Dárdano, porque eu também fui criada pela minha Sim. avó e eu sei o quão importante. Eu acho que a minha avó hoje teria bastante orgulho do que eu tenho alcançado. Seguramente as frases âncoras dela iam se manter hoje. Não te esqueças de onde é que vieste, não te esqueças que não é acerca de ti, continua a servir as pessoas. Acho que a minha avó está muito honrada e uma das coisas que ela sempre me pediu-me dias antes de partir, que fez um telefonema para mim, foi que que a minha vida na Terra, noutras palavras, que eu nunca morresse frustrado, que eu cumprisse aquilo que tinha que ser cumprido. E acho que se a minha avó hoje aparecesse aqui, quase a fazer quase eu a completar meio século de vida, eu ia dizer a ela muito obrigado por tudo. Como faço regularmente, eu não me esqueço de onde é que eu vim, não me esqueço de onde é que tudo começou e acho que tenho uma pálida ideia de como é que isto vai terminar. Isso tocou-me imenso, a ideia do não morrer frustrado, porque Sim. é uma coisa que nós dificilmente pensamos. Nós pensamos no que estamos a fazer na vida hoje, o que é que queremos alcançar, mas nunca pensamos em como queremos morrer. Eu acho que acima de tudo, quando pensas na morte, não é só como é que tu queres morrer, mas é a pergunta que é quem chorará por ti? Eu acho que acima de tudo é isso. Quem é que vai chorar por ti? Nós temos aqui gente a trabalhar para nós, hoje a servir-nos, por trás das câmaras. E eu acho que todos nós temos que perguntar um dia quem chorará por mim? Porque quem chorar por ti vai dizer muito de quantas vidas tu tocaste. Eu acho que hoje em dia, e como a filha já completou há dias 18 anos, a pergunta é sempre quem chorará por mim e quais são os motivos que vão levar as pessoas a chorarem por nós. Quando tu começaste a liderar, já eras pai? Não, eu comecei a liderar, o meu exercício da liderança começou sensivelmente quando eu tinha 15 anos. 14, 15 anos, eu comecei a falar em público a partir desta idade, mais ou menos 13, 14, 15, 16. Eu tive um excelente mentor, que é o Carlos Adão Gomes, a quem também quero honrar neste podcast, e que viu em mim, assim como a minha avó, sementes que o tempo podia incubar para dar fruto. E então foi aí que tudo começou, sensivelmente com 14 anos. 14, 15 anos. Sentes que és um líder diferente depois da paternidade? Eu sinto que a paternidade colocou-me o coração fora da caixa, em cima de uma bandeja, de um tabuleiro. Porque tu começas a perceber que a paternidade, para já o sentido da finitude da vida. Depois começas a perceber o que é ter um amor maior. E o amor maior é de facto tu entenderes que não é acerca de ti. É como tu te doas. E nós hoje na vida, não só nos relacionamentos, como relacionamentos de paternidade ou outros, nós não temos amores maiores ou grandes amores, porque nós perdemos a arte de nos doarmos incondicionalmente. A minha filha veio trazer em mim o sentido de me doar, mesmo que eu não receba nada em troca. É muito interessante o quanto nós damos inconscientemente ou com a expectativa inconsciente de que temos sempre que receber alguma coisa. E essa coisa dos filhos fazerem-nos ver as coisas de outra perspectiva, eu acho que é dos maiores aprendizados que eu também tive na vida, depois de ser mãe. Uma coisa... Olha, eu gostava de falar um bocadinho sobre aquilo que me fez apaixonar-me por ti como líder, não é, pelo teu trabalho, que é o teu livro. A primeira vez que eu te ouvi falar, tu foste apresentar A Arte de Seguir Alguém. Deixa-nos mostrar aqui, pessoal, a Darda não tem o livro A Arte de Seguir Alguém. Nós vamos abordar um bocadinho agora.
fiquem atentos porque realmente é muito interessante. Ao contrário do que a maior parte dos livros e dos líderes vende, tu trouxeste aqui uma perspectiva muito interessante neste livro e foi isso que me despertou, que é porquê que ele olha para o lado oposto? Porque nós estamos habituados a ouvir que todos nós podemos ser líderes, todos nós devemos ser líderes e temos aqui um grupo de pessoas e principalmente atualmente um grupo de pessoas que se está a frustrar cada vez mais porque provavelmente nem todos nós nascemos para ser líderes. E pouquíssimas pessoas, se não a única que eu conheço neste momento, consegue falar sobre o assunto nesta perspectiva, sobre a arte de seguir alguém. Dardano, eu gostava que tu falasse um bocadinho sobre esse livro. Ele já me impactou bastante lá em 2015. Uau! Não é? Voltamos a receber Segundo volume. a arte de seguir alguém. Primeiro eu quero que tu digas onde é que ele está disponível. Neste momento já não está. Já não está disponível? Já não está disponível. Lamento, já não está disponível. Porque é o segundo volume e vamos lançar um novo livro este ano. Lamento, já não está disponível, mas vamos falar sobre ele. Sim. Dardano, eu gostava de perceber o que é que te inspirou a escrever a arte de seguir alguém. O que é que te inspirou a falar sobre quem segue? Há um poder enorme nos invisíveis. Há um poder enorme em ser número 2. Há um poder enorme e grandeza em ser número 3. Voltando à minha avó. A minha avó nunca teve um cargo de liderança. A minha avó nunca trabalhou por conta de outrem. Nunca foi administradora, diretora. A minha avó sempre serviu. E na minha avó eu vi a grandeza de quem não tem um cargo, mas prepara outros para poderem, vamos chamar, brilhar. Eu sigo um autor que diz muito que em algum momento da nossa vida nós temos que escolher de duas uma. Ou aparecemos na foto ou seguramos a luz para que os outros brilhem. E hoje em dia, de facto, como tu dizes muito bem, ninguém quer segurar a luz para que os outros brilhem. Toda a gente quer aparecer na foto. É impossível. Alguém tem que entender o poder que existe em ser invisível, em ser número 2. Eu digo muitas vezes, relativamente à questão da liderança, que é preferível seres um bom número 2 do que um mau número 1. E hoje em dia nós temos perdido a grandeza de quem segura a luz, de quem prepara o set, de quem limpa o lugar, de quem te mentoria, mas nunca aparece. E achamos sempre que aqueles que aparecem são as pessoas mais importantes. Aqueles que aparecem são resultante de pessoas que têm a gentileza de segurar a luz para que tu possas aparecer na foto. E de facto isso aprendi muito com a minha avó, e tirando também aqui um pouco da minha avó, tudo aquilo que eu fui lendo ao longo da minha formação, da personalidade como homem e como um desejo enorme de ser líder, foi sempre acerca de como se tornar um melhor líder. 7 passos para uma grande liderança. As leis irrefutáveis da liderança, citando um autor que é John C. Maxwell, entre outros livros que são fantásticos, mas de facto o meu universo sempre gravitou em torno do líder. E eu um dia pensei, eventualmente, por que não olharmos para os liderados, que muitas vezes, 90% das vezes, são eles que preparam a mesa para que os nobres líderes se sentem e pouco se fala deles. Então nasceu a arte de seguir alguém, que é de facto dar visibilidade àqueles que não têm visibilidade. Nós precisamos, e falando concretamente da nossa terra Angola, as pessoas têm que entender que nem toda a gente nasceu para ser número 1. Nós vamos abordar um bocadinho isso também mais daqui a bocado, mas eu gostava de saber na tua perspectiva. Eu conheço muitos casos e com certeza são visíveis para todo mundo, que nós temos muitos líderes no nosso mercado e no mundo que têm algum receio de perder os seus lugares. Às vezes, cabe ao líder motivar e potenciar uma equipa, não é? Mas o líder tem medo de potenciar demais ou de instruir demais porque tem medo de perder o lugar. O que é que tu dirias em relação a isso? Para onde é que esses líderes se deviam focar? A liderança é um processo. É um processo de maturação, como se fosse um vinho. Tem que ser maturado. E quanto mais maturado, mais envelhecido é o vinho, mais caro é, mais saboroso é e mais rico também é. Hoje em dia eu não consigo dizer, é o meu ponto de vista, bons líderes, maus líderes, porque a liderança é um processo em que tu vais-te ajustando como um mosaico ou como um puzzle
neste circuito do que é a liderança. Eu acho que hoje, diante da tua pergunta, quem tem medo de perder o lugar, eventualmente é porque ainda não entendeu a grandeza oculta da liderança. A grandeza oculta, quem tem medo de perder o lugar, perdeu a grandeza oculta de entender que a liderança não é acerca de um lugar, mas é acerca da grandeza que tu transportas dentro de ti. Quem tem medo, eventualmente, hoje, no mundo inteiro, de perder o lugar, é porque não descobriu a grandeza da sua identidade. Quando tu percebes quem tu és, podem-te tirar os lugares. Nunca te vão tirar a essência que faz com que te sejam emprestados cargos. Os cargos não são nossos, os cargos são-nos emprestados para um período que, a priori, tem data fim, esse exercício. Portanto, eu hoje, eu não condeno as pessoas que pensam assim, não critico, apenas faço aqui um repto de uma convocatória, a dizer, há um lugar mais alto, há um lugar mais sublime. E aqueles que de facto se queiram tornar intemporais e, acima de tudo, que queiram de facto ter a grandeza de perguntar-se a si próprios quem chorará por mim, nunca podem ter medo de perder lugares. Isso também vale muito para o coaching, não é? Que hoje em dia é das coisas mais comuns, Sim. é o que se vê em todos os cantos. E como todas as áreas da vida e como tudo, encontramos os bons coaches e os maus coaches. A minha grande questão é, o que é que se passa no mercado do coaching hoje em dia? O que é que as pessoas devem considerar antes de se envolver numa mentoria, antes de procurar um mentor? O que é que devem considerar as pessoas? Pergunta pertinente e acutilante. Olha, relativamente ao coaching, o coaching não é algo que nasceu agora. No século XVI, não me falha a memória, já se falava do coaching noutro modelo, que eram as pessoas que guiavam as carruagens antigamente com as locomotivas, e as pessoas que andavam a guiar, quanto aqueles que também iam dentro da carruagem a contar histórias aos passageiros, eram chamados de coaches. Então há uma evolução do coaching que passa por aí, que passa pelo desporto, que depois passa pelo ambiente corporativo e que depois vai chegando até aos dias de hoje, em que há vários organismos que ministram certificações internacionais de coaching, que eu acho que devia ser um dos primeiros requisitos para alguém procurar um coach, era de facto saber qual foi o organismo que o tutelou e deu-lhe a certificação internacional para ser um coach. Acho que poderá ser um dos fatores muito importantes. Relativamente àquilo que está a ser vendido, que acho que é muito também da tua pergunta relativamente ao coaching, eu acho que hoje em dia, pelo menos é o meu ponto de vista, está-se a vender a riqueza do coaching. E hoje em dia o que eu mais vejo relativamente ao mundo do desenvolvimento pessoal e está tudo bem, é os carros, é as casas, é os relógios, é os sonhos dos aviões, é os sonhos de tudo e mais alguma coisa, porque estamos a passar uma mensagem às pessoas que a vida é acerca de uma grandeza material. E eu acho que a grandeza material que surge na nossa vida é acerca da grandeza da apneia interior que nós descobrimos quem nós somos. E nós estamos a passar uma mensagem, não nós, mas o mercado mundial está a passar uma mensagem às pessoas que se tu não tiveres um determinado tipo de carro parado à porta, tu não tens sucesso, porque o teu coach tem um carro parado à porta. Estamos a passar uma mensagem às pessoas que, nos posts que vamos vendo a circular em Angola e não só, que o sonho das pessoas nestas indústrias do desenvolvimento pessoal é ter um avião. Os sonhos das pessoas é ter um Bentley. E perguntar-me às Darda, mas és contra isso? Eu não sou contra. Eu acho que nós temos que perceber que desenvolvimento pessoal não é acerca de conquista de bens materiais. Desenvolvimento pessoal é acerca da riqueza maior que é o teu interior. Se daí advierem produtos materiais, riquezas materiais, tudo bem, mas nós não podemos passar uma mensagem ao mercado que se tu vies para a área do desenvolvimento pessoal e não atingires um certo nível, tu falhaste. És um fracassado. Tens que mudar as tuas crenças. As tuas crenças são limitantes. Tens que ajustar a tua vida. O teu poder do networking não está a funcionar. E parece que eu costumo dizer, às vezes com a mensagem que se passa no mundo do coaching, parece que há uns iluminados que sabem tudo no mundo inteiro, que acordam de manhã
com uma varinha de condão, e depois há uns coitados, dos quais eu também faço parte, eventualmente, que andamos à procura de alguma coisa que outros já descobriram, e depois eu fico muito preocupado que há pessoas a venderem 1 milhão que ainda não têm 100 mil kwanzas. Eu fico muito preocupado com isso, porque nós estamos a vender a banha da cobra. Pois. Não, e depois a maior parte das pessoas acaba por comprar porque os discursos são eloquentes, não é? Às vezes temos um problema que o vazio é interior, é isso que nós temos que As trabalhar. pessoas estão a comprar na dimensão da pobreza interior que têm dentro delas. Ouch. As pessoas estão a comprar na dimensão da pobreza interior que elas têm dentro delas. As pessoas estão a comprar aquilo que brilha como se fosse ouro, porque lhes falta discernimento do que na verdade é o ouro. Então as pessoas compram aquilo que brilha. Mas será que nós sabemos exatamente, ou será que nós estamos preparados para nos encontrarmos com a verdade? O que é que acontece? Muitas vezes a ideia ilusória de que tu podes chegar a algum lugar, fazer alguma coisa, mesmo não sendo a tua área de atuação, só porque decidiste e vais fazer uma mentoria, um trabalho para fazer isso, às vezes parece mais confortante do que a dura realidade do se calhar não é isso que tu tens de fazer. Eu penso que uma das coisas que tem que ser falada às pessoas é que quem procura o sucesso tem que ter um irmão gêmeo que é o fracasso. Vou repetir. Quem procura o sucesso tem que ter em mente o irmão gêmeo que anda de mãos dadas com o sucesso, que é o fracasso. Quem procura a luz tem que andar de mãos dadas com as sombras. Quanto mais tu brilhar, a dimensão da luz que está reservada para ti, ou para mim, ou para quem está neste lugar, é exatamente a dimensão das sombras que nos acompanham. Portanto, nós não podemos vender o sucesso sem vender o fracasso. De facto, o grande sucesso na tua vida advém dos fracassos que tu passaste. E nós estamos a dizer às pessoas, tu vais conseguir, vai para a frente, bebe água com limão, caminha a milha extra. Acorda às 5. Acorda às 5, acorda às 4, acorda às 3. Faz uma imersão, mergulha no gelo, etc. Mas nós estamos a esquecer de dizer às pessoas algo, que o fracasso é o irmão gêmeo do sucesso e os dois andam connosco. Nós temos que sentá-los à mesa. Há momentos que eu me sento mais com o sucesso e há momentos que eu me sento também muito com o meu fracasso da minha vida. E são esses dois senhores que te tornam a mulher que tu és e que me tornam o homem que eu sou e os nossos câmaras que estão aqui a assistir. É impossível tu brilhares sem transportar sombras. Uma das coisas que eu aprendi com a terapia, porque eu sou objeto da terapia, há alguns anos esta parte, é que para tu encontrares a melhor versão de ti que tanto se fala hoje, que eu não acredito, eu acredito muito que tu descobris o teu desígnio, mais do que encontrares a tua vontade ou o teu propósito. Eu particularmente não acredito que o propósito encontra-se. Eu acredito que o propósito encontra-te. É uma jornada ao contrário. E há muita gente frustrada hoje em dia à procura de um propósito. Propósito é o teu dia-a-dia. Tu tens que garantir que o teu desígnio te encontre pronto. E, portanto, eu acho que hoje em dia o grande desafio... E essa coisa do propósito é muito interessante, porque com a questão do propósito surgem aqui a questão dos métodos. Eu tenho ouvido vários formadores dizer, olha, 5 passos para atingires o teu propósito, 10 passos para alcançares o propósito da tua vida. E a minha grande questão aqui é, eu tive-te a ouvir num podcast em que tu dizias que não acreditavas em métodos de todo, não acreditas em métodos para se alcançar as coisas. Porquê? Eu acho que é importante, eu acho que tu tens que desenhar processos, os teus processos, não os processos do Darden. Tu não podes medir o teu destino em função da minha fita métrica. O teu destino é o teu destino. O meu destino é o meu destino. Tu tens que mapear e medir e projetar o teu destino em função da tua fita métrica e não em função da fita métrica do Darden. Eu particularmente acredito que, primeiro, o lugar do sucesso começa na mente. É na mente que tu começas a desenvolver hábitos, processos diários, contínuos, os teus. É por isso que eu acho muito, eu digo que não acredito em passos, também um pouco provocatório, porque acho que é necessário provocar as pessoas à reflexão,
porque eu acho que cada um de nós tem que descobrir a sua hora. Certo. Por exemplo, para mim a minha hora pode ser acordar às 5 da manhã ou às 4 e tal e estar no ginásio. Mas, por exemplo, a tua hora pode ser chegares a casa e à meia-noite estás sentada no sofá a meditar. A hora de alguém que nos está a ouvir pode ser acordar às 8 e ir caminhar na Marginal. Portanto, e nós temos vindo a dizer, não, a hora certa é esta, porque é a hora do dar de não sei de quem e dar fruto. Não. A hora certa é a tua hora do encontro contigo próprio. E há pessoas que gostam de ir à igreja. Eu costumo dizer, é tão importante ir à igreja, mas a tua hora pode ser, a tua igreja, entre aspas, pode ser estás na piscina a fazer natação de manhã. Portanto, tu tens que encontrar o teu lugar espiritual dentro de ti, e é esse lugar espiritual que vai te mostrar que tu tens um destino e o Dardan tem outro. Mesmo quando tu estás com alguém a viver junto, essa pessoa tem um destino completamente diferente do teu. Vou convidar-te agora para conhecer a nossa roleta do sucesso. Vamos a isso. Vamos lá. Eu vou pedir-te que te chegues aqui à nossa roleta. Com licença. Vamos a isso. Pronto. Temos aqui uma roleta que eu vou querer que tu agires. Já? Quando Ainda ela não. parar, tem aqui a seta. Quando ela parar, a frase ou a palavra em que ela parar, eu preciso que tu ou contes uma história em relação a isso ou que dês a tua mensagem em relação à palavra que aqui temos. Ok. Vamos escolher 3 palavras. Vamos lá. Primeiro, posso? Força. Decisão. A decisão é já aqui? Já, aqui. Pensei. Aqui. Decisão é um dos desafios maiores que nós seres humanos temos, não só porque nos tira daquilo que nós chamamos todos da zona de conforto, mas também tira-nos do lugar onde nós estamos interiormente. Sempre que tu decides, moves-te. E eu acredito profundamente que o divino é atraído ao movimento. Decisão é movimento. Boa. Vamos lá para a segunda palavra. Segunda palavra Posso? da nossa roleta, por favor. Eu aqui super ansiosa. Persistência. A persistência é ter a capacidade de pedir ajuda. Boa. E nós estamos todos a vender algo que aqueles que persistem e resistem são aqueles que caminham sozinhos. E caminhar sozinho não é persistir nem resistir. Persistência é a capacidade de pedir ajuda. Persistência é entender a hora de ir e a hora de ficar. Persistência está na grandeza de tu saberes que a melhor forma de caminhares é caminhares com alguém que vá ao teu lado. Isso é persistência. Eu agora fiquei com mais umas 5 questões para fazer, mas quando nos sentarmos, nós falamos sobre isso. Vamos para a terceira pergunta. Vamos lá. Pergunta não, terceira palavra. Nós aqui não fazemos perguntas, nós conversamos. Disciplina. Disciplina, para mim, hoje é o fundamento vital para quem procura ter sucesso. Disciplina. Às vezes as pessoas dizem, mas eu vou ao ginásio, eu treino. Mas custa-de muito ir ao ginásio a 5:45 da manhã. Claro que custa. E vai porquê? Porque, como diz alguém que eu sigo nas redes sociais, adulto faz o que tem que ser feito, criança faz o que quer. Boa. Dardan, obrigada. Vamos voltar ali para a nossa cadeira, dar continuidade. Não. Obrigada. Dar continuidade aqui à nossa conversa. Vamos sim, senhor. Muito boa. Pronto, eu acho que disciplina é das coisas mais difíceis para qualquer pessoa. Sem dúvida. Acho que conseguir manter o foco é dos maiores desafios que nós temos. O que é que tu achas que deve um ser humano ter, não é, para se manter firme na disciplina? O Martin Luther King, quando fez aquele discurso célebre que nós sabemos todos da história, que ele disse I have a dream, que eu tenho um sonho, traduzido para português, eu acho que, eu escrevo isso no meu novo livro, para este ano, eu escrevo que, eventualmente, eu não conhecia o Martin Luther King Jr., infelizmente. Eu acho que uma das mensagens ocultas do discurso dele, que ficou marcado na história, não é tanto, e estou a responder à tua pergunta, não é tanto se tu tens um sonho, mas é se o sonho te tem a ti. Porque quando o sonho te tem a ti, é assim, é esse sorriso. Quando o sonho te tem a ti, tu não vais desistir. Quando o sonho te tem a ti, se tu não conseguires caminhar, tu vais rastejar.
Sim, mas como é que eu consigo saber que o sonho me tem ao invés de eu ter o sonho? Uma das formas que eu encontrei de saber que eu tenho, que o sonho me tem a mim é as pessoas que me vão deixando ao longo do caminho. Ok. Tu quando tens um sonho maior que a tua vida, nem toda a gente vai caminhar ao teu lado. Hum. Uma das coisas que tu vais entendendo quando tu tens um sonho maior que a tua idade cronológica ou maior que o teu tempo de vida, é que aqueles que disseram que nunca te iam abandonar, hoje não estão ao teu lado. Quando tu tens um sonho maior que a tua vida, maior que os teus recursos financeiros, maior que tudo aquilo que tu olhas para o teu horizonte e dizes, mas como é que é possível isso acontecer? É de facto, tu começas a perceber que o propósito encontrou-te. Os grandes propósitos encontram-nos e nós percebemos que o nosso propósito de vida encontrou-nos quando diante da mesa nós temos mais sonho do que recursos, do que possibilidades. Então tu percebes que há um sonho maior do que aquilo que tu tens. E quando isso acontece, tu não desistes. As pessoas perguntam muitas vezes, Dárdano, já alguma vez pensou desistir? Claro que hoje em dia os bons coaches no mundo inteiro dizem que não, nunca pensei, eu sempre soube que isto ia acontecer. No meu caso é ao contrário. Eu já pensei em desistir várias vezes. Não desisti por duas razões. Pelo sussurro que ecoa do eco da voz da minha avó e depois porque há um sonho. O sonho tomou posse da minha existência como pessoa. Então esses dois pilares não me fazem desistir. Fazem-me chorar, fazem-me pensar, mas cada vez que eu penso, há um eco dentro de mim que diz, não, isto não é acerca de ti. Tu só pensas em desistir, ou pensas e verbalizas. Quando as pessoas que dizem que alguma vez pensaram em desistir, são pessoas que entenderam que a mensagem é maior que o mensageiro. Porque se for na força do mensageiro, tu desistes. Quando a mensagem é maior do que tu pensas em desistir, mas a mensagem atrai-te. Mas existe um momento certo para desistir, porque pronto, tu tens essa voz que ecoa, não é? Mas nem todo mundo tem. Existem pessoas que, pronto, chegam a uma altura que se sentem frustradas, fracassadas e acham que realmente não adiantam continuar. Será que desistir às vezes é inteligente ou a persistência sempre vence? Depende. A questão a pergunta top, pertinente. Tu tens que saber abrir mão dos lugares onde tu já não cabes. Acima de tudo. E quando tu não cabes, tu não tens que desistir, tu tens que abrir mão. Eu já abri mão de empresas, já abri mão de uma empresa própria, que eu suspendi a atividade. Eu não desisti. Eu abri mão por um período de tempo. Mas está cá dentro. Está cá dentro. Mas dói. Mas quem busca chegar àquilo que acha que é sucesso vai ter que passar pela dor do crescimento. As dores são mecanismos necessários para que tu possas alcançar a grandeza. E nós hoje em dia queremos fugir da dor. É preferível arranjares um parceiro, um aliado que caminhe ao teu lado na dor do que fugires da dor. Porque a dor é um caminho necessário para tu chegares à grandeza e, acima de tudo, fugir da dor é entrares em atalhos. E quem entra em atalhos não vai ter a essência necessária do destino que lhe está reservado. Olha, diz-me uma coisa. Eu sei que nós já falamos sobre o sucesso um bocadinho atrás, mas eu gostava de perceber, para ti, o que é realmente o sucesso? Qual é o significado do sucesso? Porque, independentemente de qualquer coisa, o lado profissional sempre fala alto, o lado da família sempre fala alto. Para ti, o que é que fala mais alto? Bem, toda a gente fala da família. Sim, a família é um dado absoluto, que é algo que também fala muito alto dentro de mim. Mas tirando esta dimensão família, sem menosprezar, porque todos temos essa dimensão em nós, hoje, para mim, sucesso é acerca de servir uma nação. E quando tu começas a ganhar a consistência, a consciência, não ganhei hoje, foi um processo, de servir uma nação, não há espaço para ego. Não há espaço para achares que és melhor que o outro ou que o outro é melhor do que tu.
Hoje em dia, quando eu ouço isso, são pessoas que ainda não entenderam a grandeza do servir. Madre Teresa de Calcutá tem uma expressão muito grande que acho que pode ajudar, porque é algo que eu transporto dentro de mim. Ela dizia que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. A grandeza está em servir. Quando hoje tu ouves pessoas a discutirem acerca daquilo que nós vamos ver nas redes sociais, quem tem mais sucesso do que o outro, é porque não entenderam que a grandeza é servir, não é competir. É servir. E só é grande, dizia Luther King, quem um dia aprendeu a servir. Portanto, para mim hoje, a grandeza daquilo que me move é servir. Eu estou aqui para te servir a ti, servir as tuas pessoas. E não é conversa de ocasião, porque quando é conversa de ocasião, tu sentes no caminho. A grandeza, o servir tem um perfume que tu não consegues expressar, mas ele transporta uma atmosfera. E de facto, hoje em dia, nós precisamos de pessoas que sirvam. Aliás, dizem sempre que quem serve acaba por ser mais feliz do que quem recebe. Sem dúvida. Então, no fim do dia... Sem dúvida. Olha, o que é que tu dirias a alguém que já passou da idade, sente que fracassou e acha que já não tem Qual é a idade? oportunidade? Não sei, acho que as pessoas chegam aos 50, 60 e acham que já não têm tempo para fazer grande coisa ou não atingiram o que era suposto atingir. O que é que eu diria? O que é que diria? É que nós criamos tantas expectativas em relação à nossa vida e depois chega uma altura que não é bem aquilo que nós esperávamos e bate aquele desespero. Eu falaria um pouco da minha experiência. Como eu já partilhei contigo e com os teus seguidores aqui do podcast, do ProMax, eu já pensei em desistir. Não o fiz porque essas vozes sussurraram dentro de mim e seguraram-me para seguir em frente. Mas uma das coisas que eu aprendi no processo da vida até aqui é que tu sempre podes ditar um novo começo. Porque o tempo é a incubadora das sementes. Todos nós temos dentro de nós sementes que, seja qual for o momento da vida, tu podes ressignificar essa semente aos 50 anos, aos 40, aos 60, aos 70. Tu podes sempre ressignificar a semente que está dentro de ti, dentro do contexto da idade cronológica que tu estás a viver. Por outro aspecto, que eu poderia dizer a essas pessoas, muitas vezes nós achamos que a partir de uma idade, se calhar já não vamos brilhar como nós gostaríamos. E que tal segurar a luz para que outros brilhem? E que tal fazer mentoria? Mentorear pessoas? Que tal ser a voz que aconselha os outros a irem mais longe? Que tal fazer focos grupos para as gerações mais novas? Explicar os processos, as lutas, as dificuldades por onde passou, para que eles também nunca desistam. Porque nós estamos sempre a achar é que temos sempre que aparecer e brilhar, e brilhar, e brilhar. Eu acho que o grande segredo da vida é tu entenderes cronologicamente quando é que tu tens que brilhar e quando é que tu também tens que segurar a luz para que os outros brilhem e está tudo bem. Olha, eu vou fazer aqui um pequeno jogo contigo, né, de mentoria, certo. Obviamente. Imagina, sou uma jovem sem oportunidades, sem dinheiro e sem esperança. O que é que eu faço? Uma jovem sem oportunidade, sem dinheiro e sem esperança. Mas tem família? Sim. Vive num país? Quantos anos tem a jovem? Digamos entre os 20 e os 25. O que é não ter esperança? Esperança acerca de quê? É o que eu faria a esta jovem. Perguntaria, qual foi o lugar que a tua esperança se perdeu? O que é ter esperança? O que é ter falta de esperança? Eu acho que nós temos vindo a criar... Eu não queria trazer aqui uma palavra porque diz muito do meu novo livro e eu não quero ainda trazer para aqui para a mesa. Queremos abordar, queremos falar sobre eu isso acho também. Que há um poder nos começos. Há um poder oculto na grandeza de tu não teres nada. Porque de facto, as pessoas que acham que não têm nada, nós temos sempre alguma coisa. Ou temos um vizinho que nos pode dar um pão e um peixe, ou temos um amigo que nós mandarmos uma mensagem nos pode tirar do abismo, ou temos de facto oportunidades de networking à nossa volta. Eu acho que às vezes aquilo que nós não temos é o discernimento de perceber o que é que está à nossa volta e nós podemos transformar. Por exemplo,
Há pessoas hoje em dia que mandam mensagens no Instagram e no LinkedIn a dizerem: Dárdano, eu acredito muito que vou ter sucesso e quero apresentar o meu sonho, etc, etc, etc. Ou encontram-se comigo na rua. Eu digo sempre às pessoas: muito mais do que quereres-me apresentar o teu sonho, a minha história de vida, quando eu tive com pessoas, e estou com pessoas que eu admiro e construíram algo que eu desejo construir, não é perguntar se eles me podem dar uma oportunidade. É saber com eles qual foi o caminho que eles percorreram para chegar até aqui. E nós os jovens, esta geração mais jovem, a Z e a Millennial, estamos a fazer as perguntas ao contrário. Nós queremos sentar-nos em mesas para a qual nós ainda não pagamos o preço para nos sentarmos. Isso foi forte. E as pessoas querem levantar troféus de um caminho que ainda não percorreram. Isso. Então, se estiverem na mesa com determinadas pessoas, elas acham que aquela mesa lhes pertence. Não, aquela mesa ainda não lhes pertence. Há lugares que se conquistam para sentar-se à mesa. E nós hoje, de facto, as pessoas querem sentar em lugares para os quais ainda não caminharam o caminho, a milha extra. Tu tens que pagar um preço para sentar-te em algumas mesas e, acima de tudo, para que o teu nome seja falado em lugares que tu ainda não te sentaste. Tu tens que pagar um preço. E muito mais de perguntares ao Dardan, como é que é a cota? Pode-me dar um emprego? Não sei o quê, pode-me falar, como eu conheço, tenho o privilégio de conhecer algumas pessoas no ramo da música, pode falar com o fulano e tal para ver se eu torno-me um cantor. Eu digo às vezes em casa, as pessoas estão a fazer a pergunta errada. A pergunta certa é: Dárdano, qual foi o preço que vocês pagaram para chegar até aqui? Mostra-me as tuas dores. Mostra-me as tuas cicatrizes, mostra-me as noites frias e cinzentas, quando parecia que o sol nunca ia nascer. Aí tu vais descobrir o que é que te move. Falhei em 3 negócios seguidos. Vale a pena tentar de novo ouvir Seguramente. influencer? Bem, influencer está-se a tornar uma mania no mundo inteiro e eu não sei se quase uma doença. Certo. Toda a gente que abre um canal de Instagram é influencer, mesmo que não esteja a influenciar ninguém. É como toda a gente hoje é CEO. No LinkedIn, toda a gente é CEO. E facilmente vai-se banalizando. Completamente. Não é? Os lugares, as palavras, as posições. Eu acho que nós hoje estamos na cultura dos lugares comuns. Isso. As pessoas leem um livro e depois recitam mantras de um livro e há pessoas, amigos que não têm... E há amigos que ainda aplaudem. Quando esses amigos nem deviam aplaudir, dizem: olha, meu amigo, sai de cena. Vai-te preparar. Depois volta. O que eu diria a essa pessoa é não desistir. Eu acho que a palavra de ordem da vida é ressignificar. Ressignificar sonhos. Ressignificar relações. Ressignificar pensamentos. Ressignificar estruturas. Ressignificar caminhos. Acima de tudo, ressignificar as mesas onde tu te sentas. Porque há mesas que hoje muitas pessoas se sentam, são pequenas demais para a grandeza que elas transportam. E como é que eu identifico que eu me estou a sentar numa mesa que já não é um lugar para mim? Todas as mesas em que o centro da conversa é o ego, é lugar para tu não te sentares. Todas as mesas em que o centro da conversa é falar mal de alguém que atingiu o sucesso, é lugar para tu não te sentares. Todas as mesas que não conseguem honrar a luz que tu transportas, são mesas que tu não te devias sentar. Todas as mesas que criticam a luz do outro porque eles ainda não brilham, são pessoas que transportam a pobreza dentro deles. Não é a pobreza do dinheiro, é a pobreza da alma. São mesas que tu não te deves sentar. Tudo aquilo que não honras, tu não atrás. Se tu te sentas em mesas que as pessoas não honram aquilo que tu atraíste, ou pessoas que tu admiras que atraíram, tu tens que levantar desses lugares. Não são espaços para ti. Eu disse que o Promax era uma escola. Vocês realmente não percebem. É que nós hoje estamos a aplaudir a mediocridade. Este é o grande desafio do século XXI. Nós estamos a aplaudir a mediocridade, nós estamos a aplaudir aquilo que podia ter sido excelente, mas não foi, mas está tudo bem. Podia ter feito um podcast melhor, mas não fez, mas temos que entender. A fotografia podia estar melhor, mas está mais ou menos. É suficiente. É suficiente. Existe, já E está nós bem. temos um grupo de amigos pobres de espírito que estão a aplaudir a mediocridade que tem palco. Nós precisamos de shift. Isso. O século XXI precisa de pessoas comprometidas com culturas intergeracionais, com mentalidades reformistas, porque só assim nós vamos impactar. E, acima de tudo, nós precisamos de mesas em que o centro da mesa não é apenas quem se senta, é o futuro que ainda não chegou.
Quando eu ouvi-te pela primeira vez, tu na altura disseste que eras ateu, se bem me recordo, ou que já não estavas tão ligado à religião. De lá para cá alguma coisa mudou? Não, eu ateu não sou. Uhum. Eu acredito, Acredita em Deus. não acredito, eu acredito profundamente no divino. Ok. E esse divino, se nós chamamos Deus, eu acredito em Para Deus. cada um é. Eu acredito que. Como é que eu. Temos tempo, não é? Temos tempo. Eu acredito que não é possível. É o que eu acredito. Uhum. Que não é possível tu impactares uma geração com o teu tempo cronológico e depois essa geração chorar por ti e por tudo aquilo que tu semeaste, se não houver uma flame divina dentro de ti. Tem que haver uma chama divina dentro de ti. Portanto, eu acredito em Deus, acredito que Deus é atraído ao movimento e acredito que só é possível ir mais longe com esta voz do divino dentro de ti. Porque acho que há mistérios e produtos e contextos que tu lanças para servir uma geração e uma nação que, se não fosse o divino, não é só os estudos. Há pessoas que dizem, porque fez uma licenciatura, porque fez um MBA, porque tem uma pós-graduação, porque é não sei o quê. Tudo muito bem. É importante toda a habilitação académica, mas há algo que o divino traz à tua vida que as faculdades não te ensinam. Com certeza. Olha, e hoje em dia tem muito a cultura do poder, do pensamento positivo, do pedir ao universo, do usar mantras. Tu acreditas nisso? Eu acho que pedir ao universo. Eu tenho que ter cuidado. Eu acho que nós às vezes estamos a ficar um bocado loucos. A geração do século XXI. Porque eu acho que. Mas também a loucura também às vezes gera disrupção, vamos chamar-lhe assim. Eu acho que tu não basta pedir coisas ao universo, ou a Deus, ou à vida, sem que tu te movas. Certo. Tu tens que te mover. Eu acho que o universo, o que tu acreditas, o divino, Deus, seja qual for a tua crença religiosa, só te vai conceder algo ou vai contribuir nesse processo para te conceder algo se tu te moveres. Tu tens que te levantar da cama. Tu tens que sair da cama. Tu tens que ir para o ginásio. Tu tens que ir trabalhar. Tu tens que honrar o local de trabalho onde tu estás, mesmo que tu não ganhes aquilo que tu desejas ganhar ainda hoje. Tu tens que honrar os pequenos começos. Tu tens que honrar as pequenas sementes. E eu acho que quando tu fazes 90% do teu esforço humano, o divino aparece. É o que eu acredito. Mas 90% é teu. É tu acreditares, é lutar, é transpirar, é as pessoas deixarem-te e tu segues em frente. É as pessoas dizerem que estão contigo no WhatsApp, mas depois quando tu lanças o podcast ninguém está contigo. Isso. É as pessoas dizerem que vão-te apoiar e vão à tua conferência, mas depois ninguém vai à tua conferência. É tu lidares com os amigos. Deixar aqui um repto para o nosso contexto africano. Os nossos grandes amigos, aqueles que dizem nossos amigos, têm que começar a pagar o bilhete daquilo que nós produzimos. Faz todo o sentido que sejam os nossos amigos a investir Porque no nosso... os nossos amigos, muitas vezes, são aqueles que mais nos pedem convites free. Exatamente. Eu costumo sempre dizer, se tu acreditas no projeto do teu amigo, honra, semeia. Com quê? Com dinheiro. Porque numa fase inicial, o que o projeto do teu amigo precisa não é só de palavras e de pensamentos positivos. Precisa de honrar. Isso. Nem que seja uma pequena semente, 5.000 kwanzas, 10.000 kwanzas, 15.000 kwanzas, simbólico, honra. E nós, na cultura africana, toda a gente quer assistir uma conferência, um evento de graça. Sabendo que foi gasto todo um processo para produção, trazer as pessoas e etc. As pessoas querem o conhecimento de graça ou o entretenimento de graça. Aquilo que tu não honras, tu não atrais. Se tu não honras dinheiro na vida de alguém que está a lançar um projeto, dificilmente vais atrair dinheiro à tua vida. Que é a lei do retorno, não é? Tens que honrar. Tens que honrar. Olha, se tivesses 5 produção, 5 segundos é quase nada. 60 segundos, Dardano, para motivar alguém neste momento, o que é que tu dirias? Olha, a primeira coisa... Para aquela câmara? A primeira coisa que eu diria é o lugar onde tu estás
não te define. Seja qual for o ciclo da tua vida no momento de hoje, estás a passar por um divórcio, estás a passar por um processo de luto, acabaste de perder o teu emprego, acabaste de perder uma relação, acreditas que o mundo te abandonou, eu vou-te dizer algo que é o que eu acredito. Não desprezes o dia dos pequenos começos. Esses dias têm uma força inimaginável. Dardan, eu estou aqui em casa a ouvir-te, a tia Neide, eu estou a chorar, eu não acredito que valha a pena. Eu vou-te dizer, não desprezes. O lugar onde tu estás, com a sombra onde tu estás, eu até diria-te outra coisa. A sombra que está-te a tentar ocupar é um retrato da grandeza da luz que está reservada para ti. Portanto, não desistas. Se não consegues caminhar sozinho, pede ajuda, mas não desistas. Obrigada, Dardan, obrigada mesmo. Nada. Antes de nos despedirmos, eu tenho aqui ainda milhares de perguntas e a cada tema que nós abordamos, ou a cada tema que nós abordamos, acabo por ter ainda mais questões. É sempre um prazer ouvir-te falar. Nada. Eu tenho um presente para ti. Muito obrigado. Porque o Promax que venha, o Promax não pode sair daqui de mãos a abanar. Muito obrigado. Não é? Então eu vou pedir aqui a minha produção que me passe algo que foi feito, Dárdano, de forma muito especial, com muito carinho, que eu gostaria imenso que toda vez que tu olhares para isso, percebas que tu tens transformado vidas. Muito obrigado. Tu és um verdadeiro Promax. Insisto, para mim és um professor, és um líder. Eu gostava de voltar a ter-te aqui no Promax muitas outras vezes. Conta comigo. Para abordarmos outros temas. Ele disse conta comigo. Ele disse conta comigo, gente. Para abordarmos outros temas, Dárdano, muito obrigada. Obrigado, eu. E isto aqui é a prova viva de que tu és o nosso Promax. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Ai, gente, que emoção! Vocês não têm noção do que é receber aqui alguém que realmente faz todo sentido, alguém com um discurso, como eu disse no início, coerente, super coerente, e que com certeza toda vez que vai dizer alguma coisa é preenchedor, é transformador. Dárdano, muito obrigada. Obrigada mesmo por teres aceito. Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje. Este é o Promax, é aqui onde nós aprendemos diariamente. Mandem as vossas questões para o nosso Instagram, mandem as vossas questões para o nosso Instagram, enviem as vossas dúvidas, digam quem são os Promax que vocês gostariam de ver aqui na nossa cadeira Promax, que vocês gostariam que recebesse a nossa menção honrosa de Promax, que nós com certeza estamos aqui para fazer também a vossa vontade. Um beijo grande e até o nosso próximo programa. Este programa foi patrocinado por... Baixei, falei, postei, gostei, baixei, falei. E não tem como falar que não sabe se você sabe que todo mundo gosta. Vamos embora.